Numa democracia ideal, o povo governaria a si próprio com sabedoria e de forma plenamente soberana. Mas nas aulas passadas, vimos vários obstáculos a esse ideal. O máximo de democracia, o mais próximo que podemos chegar de um ideal em que todas as pessoas são tratadas como politicamente iguais, sem nenhuma ser considerada melhor do que a outra, é selecionando por sorteio as pessoas que ocupam os cargos com poder de tomar decisões políticas. Numa sociedade perfeitamente democrática, governantes e legisladores seriam escolhidos por sorteio e teriam mandatos curtos. Mas isso simplesmente não funcionaria em sociedades de economia complexa como as atuais. Também não é viável reunir toda a população de um país em assembleia presencial. As instituições mais democráticas em nível nacional que foram desenvolvidas no mundo real até hoje foram as democracias liberais representativas. A palavra liberal significa que são respeitadas as liberdades individuais de expressão e de associação. Todas as pessoas podem manifestar suas opiniões livremente e todas podem votar nas eleições e se candidatar aos cargos públicos. Devido ao tamanho da sociedade, os partidos políticos teriam a função de organizar e agregar as preferências das pessoas. A participação política da maior parte das pessoas se limitaria a periodicamente votar em alguns candidatos que, se eleitos, passariam a ser seus representantes. Trata-se de uma realidade que já é bastante distante do povo governando a si próprio. E mesmo essa descrição que fiz da democracia representativa ainda está muito condescendente com a realidade. Como vimos com Robert Michels, os partidos políticos tendem a se oligarquizar. E como vimos com Joseph Schumpeter, a maioria dos eleitores não dedica muito da sua inteligência à escolha dos seus representantes. Uma das características fundamentais da democracia liberal representativa é a ênfase no indivíduo. Os indivíduos têm liberdade de expressão e liberdade de associação, direito de votar e direito de se candidatar a cargos públicos. É esse foco nas liberdades e nos direitos individuais que tem permitido à democracia representativa viver em simbiose com o capitalismo. Afinal, a ideologia capitalista também apregou a liberdade do indivíduo de comprar e vender e o direito de ser proprietário. Está certo que a maioria dos indivíduos tem somente a própria força de trabalho como mercadoria a ser vendida, mas mesmo esses indivíduos ou estão conformados em ser trabalhadores ou sonham em ser capitalistas. As ideologias de liberdade política e de liberdade econômica se reforçam mutuamente e têm favorecido a expansão do regime democrático para grande parte das sociedades nacionais após a Segunda Guerra Mundial. Vimos com Robert Dahl que a democracia representativa tem se mostrado viável somente no capitalismo, mas que o capitalismo dificulta ou mesmo impede um maior aprofundamento da democracia. No final do livro sobre a democracia, Robert Dahl deixa sem resposta a pergunta sobre como a democracia representativa pode ser melhorada. É aqui que entra a discussão sobre democracia deliberativa. Basicamente, a proposta da democracia deliberativa é de criar instituições que favoreçam escolhas menos individualistas e menos egoístas. Na ideologia capitalista, o mecanismo da mão invisível é predominante. Os indivíduos, perseguindo seus interesses pessoais, acabam por gerar resultados bons para a sociedade. Isso de fato acontece no capitalismo, mas como vimos com Robert Dahl, o capitalismo também gera desigualdade, o que é prejudicial à democracia. E como vimos com Ian Webster, nem todos os resultados das ações dos indivíduos egoístas produzem bons resultados para a sociedade. Pelo contrário, seria catastrófico até mesmo para o capitalismo se o Estado não puxasse um pouco as rédeas da liberdade econômica. A sociedade possui muitos problemas de ação coletiva a serem resolvidos e a ênfase do capitalismo e da democracia representativa no individualismo egoísta não ajudam a resolver problemas que exigem empatia e solidariedade. Os indivíduos que se veem como autônomos e livres, tal como proposto pela democracia liberal e pela ideologia capitalista, tendem a ser egocêntricos e egoístas. Mas indivíduos reunidos em multidão ou que interagem uns com os outros apenas como massa, agem de modo irracional. Se você quer destruir o que existe, se você quer fazer uma revolução para acabar com o capitalismo, ou se você quer acabar com as instituições da democracia representativa, por exemplo, fechando o Congresso, então junte as pessoas em uma multidão, faça um discurso bem inflamado. Se as pessoas confiarem em você e começarem a agir em uníssono sob os seus comandos, então você terá poder para destruir. Portanto, por um lado, nós temos uma situação em que a democracia representativa, tal como funciona atualmente, favorece o individualismo, o egocentrismo e o egoísmo. E, por outro lado, o povo reunido em multidão
favorece a solidariedade e a entrega de si mesmo para causas coletivas, mas de uma forma útil quando se requer fúria, e não quando se requer resolver problemas em paz e produzir justiça. A proposta da democracia deliberativa é criar instituições que levem indivíduos que pertencem a diferentes grupos da sociedade a se reunirem e discutirem seus problemas, mas não em uma grande assembleia. A ideia é que, em pequenos grupos, todos terão tempo para expressar o que sentem e para ouvir as narrativas, as opiniões, os argumentos uns dos outros. Sendo um grupo pequeno, seria ativada a tendência humana de se sentir parte do grupo de pessoas com quem se convive. No ideal da democracia deliberativa, as pessoas se comunicariam de forma racional, mas não egoísta. Uma pessoa entraria no debate para apresentar seus argumentos, seus pontos de vista, seus sentimentos, entraria no debate para narrar as condições em que vive, mas também para ouvir o outro e para mudar de opinião se os argumentos do outro forem melhores, para votar contra os próprios interesses se perceber no outro um sofrimento maior do que o próprio desconforto com alguma situação. A expectativa dos autores da democracia deliberativa é que acordos alcançados pelo debate aberto e franco, por uma racionalidade comunicativa, será mais justo do que o que é possível de se obter por meio da barganha. Na democracia representativa, com a política centrada em políticos organizados em partidos e disputando os votos dos eleitores, e com o ideal de agregação de preferências em torno dos partidos, a tendência é de polarização. A tendência é, se não a exacerbação do individualismo, pelo menos o incentivo ao corporativismo, com cada pessoa defendendo os interesses do grupo ou classe a que pertence. Essas tendências impediriam o avanço da democracia representativa. Mas como funcionaria na prática uma democracia deliberativa? David Held apresenta várias propostas. Uma seria a de enquetes deliberativas ou pesquisas de opinião antes e depois de reuniões deliberativas. Numa pesquisa de opinião convencional, é aplicado um questionário a uma amostra da população. A proposta deliberativa consistiria em aplicar um questionário a uma amostra da população com perguntas sobre algum tema de interesse público e, em seguida, criar condições para que essas pessoas selecionadas se reúnam, sejam informadas por especialistas sobre o tema e, em seguida, debatam entre si. Ocorreria, então, um debate em ambiente de respeito mútuo e com as pessoas dispostas a ouvir a opinião do outro e a se deixar convencer pelo melhor argumento. Por fim, o questionário seria aplicado novamente. Essa metodologia permitiria comparar a opinião das pessoas em seu nível habitual de desinformação e isolamento com a opinião após um debate bem informado. Ou seja, saberíamos qual a opinião das pessoas se elas estivessem bem informadas sobre o tema e sobre as consequências das políticas sendo discutidas para diversas pessoas que ocupariam posições diferentes das suas na sociedade. Outra metodologia proposta é a formação de júris de cidadãos. O processo seria semelhante ao das enquetes deliberativas, mas desta vez os cidadãos selecionados iriam não somente emitir sua opinião através de um questionário, mas formular um conselho para os governantes sobre o que fazer em relação ao problema sendo debatido. Iniciativas como enquetes deliberativas e júris de cidadãos têm a limitação de atuarem apenas sobre um pequeno número de cidadãos selecionados por sorteio, deixando o restante dos cidadãos tão isolados e presos em suas opiniões individuais quanto antes. Por isso, também é sugerido que esses eventos sejam amplamente divulgados para que, em algum grau, os demais cidadãos do país tenham a oportunidade de participar virtualmente dos debates e, assim, também deliberar sobre os temas em discussão. A educação da população para a realização de reuniões deliberativas deveria ser algo generalizado, ensinado e treinado nas escolas. E seria preciso ter financiamento público para todas essas iniciativas. Em síntese, a proposta da democracia deliberativa é criar condições para que as pessoas formem suas opiniões em um ambiente mais favorável à empatia e solidariedade do que ao egocentrismo e individualismo, e isso sem cair em uma tentativa de uniformizar as pessoas e oprimir as diferenças, apenas incentivando o conhecimento do outro e o respeito às diferenças. Mas será que isso é possível? As propostas da democracia deliberativa têm sido aplicadas e têm sido bem-sucedidas em algum lugar? A teoria da democracia deliberativa tem se transformado em realidade ou é apenas mais uma utopia? O que dizem as pesquisas empíricas? Para responder essas perguntas com precisão, eu teria que pesquisar mais sobre o tema. Mas,
Em um levantamento rápido da literatura, o que tenho encontrado é que os princípios da democracia deliberativa têm sido aplicados predominantemente em nível local, e a influência dos processos deliberativos nas políticas reais, mesmo no nível local, depende do interesse pessoal ou da motivação ideológica do governante em respeitar o que foi deliberado. Talvez eu não esteja sendo realista, talvez eu esteja sendo pessimista, eu posso estar particularmente pessimista hoje, mas decisões alcançadas pela barganha de interesses individuais ou corporativos facilmente se sobrepõem a decisões tomadas em fóruns deliberativos. Por hoje é isso. O tema da próxima semana é como mensurar a democracia em nível nacional, com ênfase ao projeto VIDEM, que é Varieties of Democracy.